Bom, então o tema de hoje, ele é até meio inesperado, que às vezes as pessoas não tocam nesse assunto, principalmente nessa era espiritualista que nós estamos vivendo, que muitas vezes cai no modismo e as pessoas acabam tendo vergonha, tendo medo de falar sobre coisas que existiam no passado, que as pessoas entendiam e que por alguma deturpação, alguma má interpretação, a gente acabou tendo receio de tocar, de voltar a esses assuntos, que é o que é a questão da devoção. A questão da devoção e como é que funciona a devoção, será que funciona, para que serve, se é que serve, será que eu estou perdendo meu tempo, como que eu entendo isso, eu estou entrando em sintonia com quem, como eu estou entrando em sintonia, isso é necessário, será que não é só mais um modismo religioso, será que não é só uma crença que nós herdamos, não é? Então a gente vai estar vendo aí como que funciona essa questão da devoção, certo? E a gente vai fazer isso de uma maneira bem tranquila, tentando entender os conceitos de uma forma bem clara, bem tranquila, bem sossegada. Tá bom? Bom, o que acontece? Por que eu falei que é um tema que às vezes pode causar algum problema, que as pessoas não têm falado tanto nisso recentemente, Por quê? Você tem uma associação ao termo devoção, as ideias que criaram em torno desse termo, provindas das nossas instituições religiosas, Geralmente essa ideia ela estava muito focada, nas instituições religiosas. Como assim, O que acontecia? Quem que falava para você ter devoção, Era o padre, era o comandante do centro, era o cara do templo, E muitas vezes, quando você institucionaliza um conhecimento muito amplo, como é o conhecimento espiritual, às vezes você acaba perdendo a essência original daquele ensinamento, porque às vezes a pessoa que está ali divulgando aquilo não está alinhada à proposta e acaba transformando aquilo em um dogmatismo, em um sectarismo, em um conjunto de leis, de regras que você tem que seguir ali à risca sob determinada ameaça, ainda que seja uma ameaça inconsciente, ainda que não seja uma ameaça que esteja ali inscrita com caracteres maiúsculos para você ler, sabe? Mas fica às vezes um incômodo. Eu tenho que fazer isso que ele me mandou fazer, que o sacerdote me mandou fazer, porque senão não sei o que acontece, posso ir para o inferno, posso ir para ali, posso para lá, E você cria uma cultura toda espiritual de ação com base no medo e não com base no amor, E a deturpação ela vai crescendo tanto, e as novas gerações vão chegando a este mundo com uma mentalidade já diferente. Olha para tudo isso que nós fizemos com o conhecimento espiritual aqui, causamos tantas brigas, tantas guerras, Impusemos ali tantas leis, tanto adestramento sobre a vida das pessoas, tornando o conhecimento espiritual muitas vezes um fardo, Um fardo e não algo leve, alegre, tranquilo, que te eleva, Mas uma coisa que às vezes te aliena, te tira um pouco do convívio com as pessoas. Você não consegue, sabe, não pode montar piada, não pode dar risada, não pode dançar, não pode fazer nada, Porque você está ali seguindo aquele conjunto de regras sob a égide do medo. Isso é importante. E aí o que acontece quando vem as novas gerações com uma mentalidade um pouco mais aberta, com um crivo crítico muito mais aguçado, olha para isso tudo e fala, desculpa, isso não funciona assim, se é assim que funciona, então eu não quero isso, Até mesmo a ideia de Deus,
Aquele Deus teológico que a gente impõe sobre as pessoas, né? O Deus ditador, um Deus que está sentado em algum canto numa nuvem, né? Chega as novas gerações e fala, poxa, essa ideia está meio estranha. Essa ideia está meio estranha, né? Um Deus personagem, né? Um Deus que inclusive briga se você não cumprir tudo que tem que ser feito, né? Que mandaram, que o sacerdote falou para você fazer. Então você tem um corpo de ideias que não te liberta. Intrinsecamente você tem uma ditadura de medo que não se percebe, mas ela é inconsciente, está ali mesclada no inconsciente coletivo. E lógico, né? Quando o pessoal vai abrindo a cabeça, todas as ideias que estavam relacionadas a esse corpo de ditadura espiritual, né? Você tem que pensar desse jeito. Aquele outro que pensa diferente é do capeta, é obsidiado, é fascinado, é o inferno, não sei o que. Sabe, essa cultura de julgamento. Você julga o outro que ele não pensa como você. Olha que absurdo. Quer que todo mundo tenha um pensamento com a cabecinha fechada, que nem a sua? Jamais, pelo amor de tudo que é sagrado. Liberdade de expressão, de pensamento. Isso está inclusive na Constituição, pelo amor de Deus. Bem, o que acontece? Então, muitas ideias que estavam sendo vinculadas nesses contextos, né, nesse bojo institucional, às vezes acabam sendo, com o passar dos anos, as pessoas começam a olhar com uma certa desconfiança, porque a própria instituição corrompida pelos egos, né, pelos interesses humanos, que muitas vezes não estão, né, elencados, ou melhor, ancorados num propósito de amor, de universalidade, de liberdade. Né? Então, isso acaba impregnando esse contexto, e muitas ideias que esse contexto utiliza, se apropria, né, você, por conseguinte, também acaba entortando o olho assim, fala, esse negócio de devoção, esse negócio de Deus, esse negócio, isso aí também é estranho. Né? Gera-se uma energia aqui de medo, e o que está associado a ela, você, devoção, esse negócio de ficar ajoelhando na frente da estátua, isso aí não é comigo não. Pô, pelo amor de Deus, que história é essa, né? Então acaba se criando um certo preconceito, porque a gente perdeu, na verdade, a essência de como funciona isso daqui, né? Perdeu a ideia, perdeu o propósito, virou lei, virou regra, você tem que nada, sabe? Vira uma obrigação, sabe? Você tem que ter lá o seu altarzinho, você tem que ajoelhar e rezar não sei quantos, não sei o que, sabe? Fica aquela imposição, aquela coisa chata, aquele ranço que ninguém aguenta. E faz por medo, ou melhor, faz, né, por garantia, pelo sim, pelo não, eu vou fazer, porque vai que, né? Você não faz com uma expressão de alegria, poxa, hoje eu quero sentar ali e entrar numa comunhão bacana, num sentido de expansão. Você não tem isso, porque virou lei, virou regra, você põe ali, engole isso aqui, faz isso. Não funciona assim, não funciona assim. Então, como que a gente pode reformular a ideia, né? Entender como que ela realmente funciona, de uma forma a aclarar um pouco essa bagunça toda que nós fizemos. Culpa nossa, culpa da mentalidade humana. Primeira coisa que a gente tem que saber, vamos supor que tem lá a minha avó, vai lá fazer uma prática devocional, né? Vai lá rezar no altar dela e pedir alguma coisa para Nossa Senhora. Tá? Para Nossa Senhora, o meu avô vai lá, vai rezar para Jesus, meu pai para Jesus, né? O outro para Buda, para Krishna, Shiva, seja lá quem for, ok? O que acontece? Primeira coisa que a gente tem que deixar claro aqui. Para quem que nós estamos dirigindo a nossa intenção e o nosso pensamento? Pergunta. É alguém de carne e osso? Jesus está em carne e osso? Nossa Senhora está em carne e osso? Os deuses do panteão celta estão em carne e osso? Os deuses nórdicos? Os orixás? Não.
Logo, se eles não estão em carne e osso, o que eles são? Se não são seres materiais revestidos de um corpo denso e corpo físico, são seres espirituais. Tá? Muito bem. Simples. Primeira coisa, então, a gente já desvendou. Aqui, né, qual o foco do nosso pensamento? Onde ele quer chegar? A quem? São seres, então, que geralmente estão habitando, tecnicamente, teoricamente, uma dimensão mais rarefeita, uma oitava acima de existência, uma realidade paralela, um plano superior, chame como você quiser. Tá? Ok, então vamos entender como é que funciona o mundo espiritual. Para entender então como que isso funciona, se é que precisa. Então vamos lá. Aqui está a gente na Terra. Tá? Aqui é a superfície do planeta, tá? Graminha verde aqui para todo mundo, ó. Ok. Superfície do planeta Terra. Tadinho, tão prejudicado pelos seus habitantes humanos. Hã? Planeta Terra, e aqui está você. Encarnado, bonitinho aqui, tá? Com seu corpo físico, andando, corpo denso, né? Sob a lei da gravidade aqui no planeta Terra. Tá bom? Ok. Aqui você está encarnado. Agora, eu vou dividir as realidades extrafísicas de acordo com a sabedoria védica da Índia. Eu poderia fazer isso sob diversas nomenclaturas, diversos moldes, diversas teorias que existem aos montes, mas eu vou fazer desse jeito porque eu prefiro assim, e você faça um paralelo disso que eu estou explicando com a forma com a qual você entende, você aprendeu a lidar. Tá bom? Você não tem que pensar como eu penso. Mas, como sou eu que estou falando, eu vou usar a fórmula que eu gosto, que é mais ou menos o seguinte. Vamos fazer aqui para... É lógico que está muito fora de escala o que eu vou fazer, tá bom? Aliás, vamos fazer diferente. Tá muito fora de escala, pelo amor de Deus, não é assim, tá? Mas nós vamos chamar o seguinte. Aqui você tem a Terra, tá? Aqui então está o plano material. Vou colocar aqui. Ó, aqui nós temos então o plano material. Bom, material. Acima, entre aspas, né? Porque isso é uma questão muito relativa. Como assim acima? Será que é só acima, né? Será que não está paralelo também? Mas você tem aquilo que a gente chama de plano espiritual ou plano astral, tá? Vamos colocar aqui então, que é o plano astral, plano espiritual, chame como você quiser. Lógico, existem aqui os nomes sânscritos para isso, já que eu estou me referindo à classificação da Índia, do pensamento indiano, mas eu vou já usar a tradução, porque sempre que eu uso nomenclatura em sânscrito, sempre tem alguém que fala, poxa, mas eu me confundo todo, não é mais fácil você traduzir? Então está traduzido aqui, tá? Da nossa forma de entender. Aí aqui tem o plano astral, o plano espiritual. E lógico que dentro disso daqui há milhões de subníveis. Milhões de subníveis, né? Desde o astral inferior, as regiões umbralinas, né? Aquilo tudo que a gente estuda, o Vale dos Suicidas, os abismos,
sabe, aquelas regiões densas, criadas por padrões de pensamento, padrões existenciais densos, né? Como uma resposta ao estímulo vibratório daquele espírito, daquela consciência que habita aquela região, né? Então aqui engloba tudo. Tem milhões de subníveis aqui, milhões de realidades existindo, cidades, colônias, muita coisa, né? Você lê lá o Nosso Lar, você assiste o filme do Nosso Lar e acha que no plano espiritual só tem o Nosso Lar. Aqui tem um monte de coisa, né? Ai, porque eu quero ir para Nosso Lar, irmão, eu vou para Nosso Lar, vou para Nosso Lar. Gente, é a superpopulação que vocês vão causar em Nosso Lar. Todo mundo querendo ir para lá, você acha que Nosso Lar é o quê aqui? Nosso Lar é um pontinho de nada aqui, é uma realidade muito gigante, tá? Se a Terra já é grande, imagine o astral Terra como não é, tá? Então aqui eles têm muitos subníveis, desde as zonas inferiores até os reinos astrais de luz, os reinos mais elevados, mais evoluídos aqui do plano espiritual. Tudo isso aqui engloba a porção astral da realidade, o plano espiritual. Muitos subníveis, muitas realidades que se expressam e se sintonizam com diferentes manifestações, expressões de níveis de consciência, de elevação moral, espiritual, intelectual, tá? Você tem muitas realidades aqui no plano astral. E um erro que todo mundo comete é que acha que a vida fora da Terra, depois que você morre, se resume apenas ao plano espiritual, não existe nada além, nada acima. E é aí que nós nos enganamos. Os indianos, por exemplo, vão chamar um plano acima de um plano causal. Tá? Como é que funciona isso daqui? O plano causal já é um plano muito mais sutil, mas muito mais sutil, tá? É uma realidade que ainda está muito além da nossa compreensão, dessa nossa mente acostumada a pensar naquela caixinha cujas paredes são moldadas pelas leis e as referências que nós temos da relatividade, tá? É uma realidade muito acima, tá? E mais acima ainda da realidade causal, nós temos ainda uma realidade supra-causal. Eu vou explicar uma a uma para vocês, para a gente entender como que a devoção entra aqui, né? O que é que ela faz? O que acontece? Aqui no plano espiritual ou no plano astral, nos seus diversos subníveis, né, você também tem diversos níveis de elevação daqueles espíritos, daqueles seres que nada mais são do que nós, sem um corpo de matéria densa. Mas entenda que, na perspectiva deles, é como se eles estivessem na matéria, uma matéria muito mais sutil do que a nossa, tá? Mas ainda assim existe forma, né? A pessoa não fica aqui voando do nada, né? Ela tem a sua rotina, ela trabalha, ela tem atividades, ela desenvolve projetos, ela ajuda quem está aqui embaixo, né? Então você tem lá os seus mentores, você tem, por exemplo, os médicos, você tem médico aqui. Você tem médico, você tem cientista, você tem poeta, né? Você tem enfermeiro, você tem muita gente aqui. Tanto que quando você vê um trabalho, por exemplo, de centro espírita, né? Quem que está se comunicando geralmente aqui com o canal mediúnico, né? Você vê lá enfermeiros, médicos, escritores, poetas, né? Geralmente, esse pessoal que se comunica, ele não pode estar no nível muito acima. Não pode estar num nível muito elevado. Por quê? Porque não consegue estabelecer sintonia com o aparelho mediúnico do sujeito que está aqui encarnado. Então tem que estar num nível não muito, sabe, não muito inacessível. Ele geralmente está numa proximidade. Não significa que ele está necessariamente... Não significa que ele é algo ruim, um espírito ruim. Significa que ele é um espírito como nós. Da mesma forma como nós contribuímos com a nossa parte para o desenvolvimento mútuo aqui entre nós encarnados, eles continuam desenvolvendo e cooperando quando desencarnados, né? Então eles estão aqui atuando, e atuam junto conosco porque eles estão próximos de nós.
Tá? Lógico, aqui você tem, inclusive, aquilo que o pessoal chama, né, os obsessores, né, aqueles espíritos mais complicados, sabe, que arrumam encrenca com você. Geralmente não são nem espíritos maus, né? A gente acha que é tudo os demônios que querem fazer mal. Não, isso aqui é gente como a gente. Com a nossa cabeça, com os nossos apegos, com as nossas manias, né? O obsessor não precisa nem ser desencarnado, tem um monte encarnado aqui. Morre e continua a mesma coisa. Então, o mundo espiritual ele tem uma certa semelhança com a matéria, com o mundo material. Ou ainda invertendo o raciocínio, o mundo material tem uma certa semelhança a esse mundo astral, porque é como se fosse uma cópia, né? Não é o plano aqui que é uma cópia da Terra, é o contrário. Então, nesses reinos aqui, você tem, né, reinos entre aspas, né? Não tem rei, não tem monarquia, né? Mas você tem então uma semelhança aqui um pouco próxima do nosso modelo. Geralmente quando você desencarna, você vai para algum desses subníveis aqui, algum lugar, né? Quando não vai lá para debaixo do esgoto. Brincadeira. Mas geralmente você tem essa realidade espiritual aqui. Acima disso, você tem uma realidade causal muito mais sutil, muito mais elevada, muito mais superior, né? Que acontece o quê? Os seres aqui que habitam essa região, está acabando aqui. Os seres que habitam essa região já são seres libertos, já são seres numa compreensão de vida, numa iluminação muito, muito grande, né? São seres ascensionados, acima, né, disso, inclusive. Seres realmente despertos, iluminados, integrados ao todo. Tanto que esses seres que estão aqui, eles não têm a necessidade de possuir uma forma. Não têm a necessidade de possuir um nome, um rótulo, uma individualização característica e grosseira e acentuada como nós temos aqui. Eles já estão tão libertos de ego, de rótulo, de identidade, de autoimagem. A consciência deles já está estabelecida em um padrão de unidade com a unidade, a totalidade causal, né, da realidade universal, né? A própria realidade supracausal, a realidade absoluta, luminosa por excelência, a ipseidade, a causa primeira, você pode chamar isso do que você quiser, de Deus, de Brahman, do campo, não interessa a nomenclatura aqui, mas é uma realidade acima, né? E esse pessoal aqui da realidade causal está no sentido de união com essa totalidade é muito maior. Eles atuam no universo, não nos nossos moldes, né? Tem que ficar arrastando um corpo para cá, um corpo para lá, né? Um corpo espiritual para cá, um corpo espiritual para cá, porque aqui, ó, na realidade astral você ainda tem um corpo. O corpo astral, ou você pode chamar de perispírito, psicossoma, corpo sutil, o nome que você quiser. Mas aqui você ainda tem um revestimento para o seu espírito. O espírito não é o homenzinho transparente. Ó, atenção nisso. Isso aqui, o hominho transparente que você vê, não é o espírito em si, ou seja, a essência espiritual, a centelha espiritual, o self profundo, a consciência pura. Isso que você vê, que alguns paranormais veem, que alguns médiuns veem, clarividentes, videntes, têm acesso, né, a essa faixa de onda vibratória que eles conseguem captar, enxergar. O que acontece? Isso que você está vendo não é o espírito, isso é o corpo espiritual. Você tem um corpo de matéria sutil que envolve, né, a pessoa quando ela está aqui no astral. É um corpo, mas ainda não é a essência. A essência pura, ela não tem forma. Ela está além de uma forma humana, além de uma forma humanoide, além de uma forma qualquer que seja. Sabe? Ela não precisa estar envolta numa forminha X, numa forminha Y. Ela é pura consciência. Né? Inclusive, se nós formos fazer um paralelo com a sabedoria tibetana, né,
eles vão inclusive denominar esses planos, né? Se você for ver, isso aqui nós podemos fazer uma analogia com o que eles chamam de Dharmakaya. Dharmakaya, o corpo absoluto, o corpo da verdade, né? Consciência pura, não existe nome, não existe rótulo, não existe limitação, né? O indivíduo já está com a sua consciência unido a toda a consciência, né? Não conceitual, porque não é a holoconsciência, não é um personagem como nós estávamos discutindo, né? Está muito além de nossos conceitos, das nossas compreensões, né? Nosso perscruto cognitivo, da nossa investigação através dos nossos sentidos físicos que temos aqui, essa nossa inteligência limitada, né? No plano aqui, os planos de luz, mais acima aqui, você tinha o Sambhogakaya. Sambhogakaya. Ou seja, o corpo de êxtase, o corpo de luz, o corpo luminoso, o corpo de alegria, né? Nessas dimensões superiores do astral. Você tinha uma manifestação, um corpo, né? A consciência búdica, ela se reveste de um corpo nessa dimensão de existência, nessa realidade aqui, tá? Nessa dimensão de realidade. E quando, né, a consciência, eles usam muito isso para explicar, por exemplo, a manifestação de uma consciência búdica na Terra, né? Quando essa consciência ela se adensa, né, ela vai se adensando para encarnar, né? O Dharmakaya, Sambhogakaya, depois você vai para o Nirmanakaya, corpo de emanação, onde você pode então conseguir uma forma mais densa, física, tá? Mas isso aqui não interessa para nós agora. Por quê? Porque nós não temos objetivo aqui de estar doutrinando as pessoas de acordo com esta ou aquela nomenclatura, aquele corpo de ideias. Nós temos aqui um pensamento mais universalista. Então isso aqui é só por curiosidade. O que acontece? Aqui e aqui você tem o que eles chamam do estado de Rupakaya. Ou seja, é o domínio da forma, você ainda tem forma. Aqui, a Rupa, Rupa, do sânscrito, forma, aqui você não tem, tá? Então aqui você, em cima, você tem uma consciência pura, muito mais desperta, muito mais sutilizada, tá? Muito mais elevada. Inclusive, né, tá acima do plano espiritual. Esses espíritos que estão aqui não têm acesso aqui. A não ser que esteja aqui num grau de elevação, né, que da mesma forma que essa realidade se comunica com a nossa, que é mais densa, né, alguns indivíduos aqui do plano astral mais elevados, com uma sintonia, com uma abertura maior, podem canalizar uma informação, uma onda, tá, dessa realidade aqui. É como se tivesse, os médiums não são apenas aqueles que estão encarnados, né? São aqueles que transmitem, são intermediários da informação de uma dimensão para outra. Isso não acontece só no planeta Terra, aqui material, tá? Daqui acontece, você pega o pessoal do astral e comunica eles aqui para a Terra. Mas aqui do plano astral, você também pode ter gente que se conecta a essas emanações superiores e traduzem essas informações para o pessoal que está aqui no astral. Entre aspas, por assim dizer, é como se essa realidade fosse o céu de quem está aqui no plano astral. É acima, é superior. Então, as realidades extrafísicas são muito mais dinâmicas do que a gente imagina, né? Às vezes a gente lê um livro e acha que já está sabendo tudo, né? E mantém a cabecinha fechada naquele livro lá e fala, não, isso aqui é toda a verdade. Mentira! Você acha que esses romances mediúnicos que a gente tem, eles comunicam tudo o que tem aqui? Não! Eles comunicam aquilo que nós conseguimos entender dessa realidade. Tá? Não é um retrato completo. É só o que nós conseguimos entender ainda, na nossa limitação. Isso aqui é muito mais complexo. Tá? No supracausal você já tem uma consciência totalmente desperta, nem tem mais essa noção de individualização. Ah, mas então aqui quer dizer que eu vou perder minha identidade, né? Vou perder minha consciência individual. Não é bem isso. Aqui você já descobriu o que você realmente é. Você perde o seu falso eu aqui. O seu ego você perde aqui. Mas você desperta para o seu eu real. E você vive, você manifesta plenamente esse eu real.
esse self, esse Atma que os hindus vão chamar. Tá? Isso está além de forma, além de nome. Sim, você é uma consciência aqui, você não deixou de existir aqui. Você não deixa de existir quando entra, quando está no todo, né? Ou melhor, na verdade o raciocínio é o contrário, né? Se você for considerar a realidade absoluta, o que não é a realidade absoluta? O que não é? Quando você está adensado numa manifestação, numa individualização muito densa, você não percebe isso. Mas aqui mesmo você já é. Neste exato momento aqui, o que não é a realidade absoluta? Neste aqui, neste agora. Quando eu chego aqui, é uma questão de percepção, de abertura de consciência. Isso já existe aqui, sempre existiu em todas as dimensões. Só que quando eu chego aqui, eu estou desperto para isso. Eu acordei para essa realidade. Aqui eu estou dormindo. Porque na verdade essa realidade não está acima. Ela não está distante, não está nos altos céus. Como ela é oniabarcante, ela está inclusive aqui em você, aqui em tudo. Em você que está assistindo, em você que está sentado. Está em você. Por isso que os orientais, os grandes mestres vão falar, olha, o despertar, a iluminação é você acordar para essa realidade imanente, inerente que já existe em você e que você se conecta a ela no âmbito transcendente de realidade, mas é em você, não há nada que ela não seja, em nada que ela não esteja. Tá? Não é a ideia do panteísmo. O panteísmo é como se essa realidade fosse o produto da soma de todas as coisas, né? Como quem diz, você junta tudo que existe, soma tudo, o resultado é Deus. Não. Existe uma outra ideia, panenteísmo ou krausismo, que eles vão chamar. Na verdade é o contrário, né? Essa realidade absoluta não é que ela é um produto de uma soma. Ela está em tudo. Nada que existe não é a sua própria essência manifesta em forma de existência. Mas ela está inclusive além disso tudo. Não depende dos produtos somados para existir. Está em tudo, mas está muito além. Então ela está acima. A gente colocou isso aqui didaticamente para a gente ter uma leve compreensão da coisa. Tá? Mas conforme você vai se elevando, se aproximando dessa realidade, percebendo que de fato o seu eu real é um eu cósmico, um eu universal, faz parte, não está separado dessa consciência suprema. É uma unidade. Você e essa consciência são um só. Conforme você vai abrindo a sua percepção, a sua experiência direta para essa verdade, você vai ascendendo, ou seja, se elevando, né? E vai deixando a necessidade de ter uma manifestação mais grosseira, né? Deixa de ter necessidade depois de encarnar na Terra, só encarna em missão, deixa a necessidade de ter que ter um corpinho astral depois, né? E vai aumentando a sua percepção, a sua conexão, as suas possibilidades de ação em termos universais começam a se expandir muito. Tá? Aqui que nós temos limitação, ó, matéria e astral, causal para cima já é muito maior. E lembrando que isso aqui é só uma das nomenclaturas, né? Um dos conjuntos de divisão. Existem muitos níveis aqui, tá? Muitas realidades. Mas o que acontece então? Como é que a devoção entra aqui? Estamos vendo aqui como é que funcionam os mundos extrafísicos. E ok, estamos falando de devoção, onde é que entra a coisa toda aqui? A coisa toda entra da seguinte maneira. A gente já vai entender que vai ficar tudo muito tranquilo, muito claro. Cada um vai chegar à sua própria conclusão, né? Nós vamos dar as ferramentas aqui, tentar. Ok. É sempre possível, é muito mais fácil, né? Quem está numa realidade aqui conseguir sofrer interferência de quem está numa realidade acima, né? Como daqui, aqui e aqui daqui. O que acontece, né?
Nós, geralmente, aqui encarnados na Terra, temos uma certa facilidade para entrarmos em contato mais com essa realidade astral, espiritual. E ainda assim, não com tanta facilidade quanto gostaríamos. Mas existe essa possibilidade, né? Nós temos como sofrer. Aliás, estamos o tempo todo sob influências sutis dessa realidade que nós não percebemos. Porque o instrumento físico não permite que nós consigamos captar essas ondas que transmitem, né, essa outra realidade que é mais sutil. Mas ainda assim nós conseguimos entrar em contato consciente e essa realidade está o tempo todo nos influenciando, sem a gente perceber, sem a gente acreditar, sem a gente ter noção de que isso está acontecendo. Algumas pessoas vão vir com uma predisposição orgânica, inclusive. Orgânica e espiritual. Para perceber essa realidade. Não significa que é uma pessoa superior, elevada, não. Considerando a parcela orgânica da mediunidade, né, sediada ali na pineal, isso independe de elevação moral, elevação de caráter, elevação espiritual da pessoa. Qualquer um pode ter essa percepção. Não é? Não é porque tem essa percepção que é santo, é um dom sagrado. Não, é uma coisa natural, como qualquer outra. A gente que não soube catalogar dessa forma, acha que é sobrenatural, não é nada. A coisa mais normal, mais antiga que existe no mundo. O que acontece? Quando nós vamos então orar, a pessoa vai ter sua prática devocional para Maria, para Jesus, para Buda, para Kali, para Shiva, cada um na sua. Geralmente essas consciências maiores, as quais nós nos dirigimos pelo nosso pensamento, pelo nosso amor, pela nossa devoção, geralmente essas figuras maiores, esses grandes amparadores, esses grandes mentores, esses grandes patronos de civilizações inteiras, né, de países inteiros, né, eles geralmente estão num nível bem mais elevado, tá? Geralmente aqui do astral superior para cima, esses grandes que nós conhecemos. Exemplos: Jesus, Krishna, Buda, a gente está falando aqui Maria, Saint Germain, Mahavira, sabe? Padmasambhava. São seres que estão bem elevados aqui, muito elevados, né? Por isso que um cuidado que a gente tem que ter quando nós entramos em contato com essa realidade astral aqui, geralmente tem que tomar cuidado para a gente não virar, vamos dizer assim, adorador, né? Entrou em contato, viu um espírito, viu alguém que te ajuda lá no seu trabalho, né? Você já começa a ajoelhar aos pés daquele ser, né? Mas na verdade você não percebe que ele está aqui próximo, é igual você. Está trabalhando junto com você, sim, é muito bom, tem amor, ok, né? Mas ele não é o objetivo principal, por assim dizer. Ele também está buscando, né? Ele está te ajudando, ele está trabalhando, mas ele também está na busca dele para uma realidade mais, sabe? Que abarque a totalidade. Ele está aqui, ó. Então às vezes quando a gente vira adorador de espírito em qualquer lugar, né, tem que tomar cuidado se a gente não está se limitando. Às vezes esse cara aqui também está na busca e você vira devoto dele, adorador dele e fala: meu, o que esse cara está fazendo? Não entendeu, né? E você deixa de perscrutar um objetivo mais alto, mais elevado, porque está preso aqui. Você está deslumbrado, você está fascinado, está mistificando o que está aqui. E desconsidera que existe coisa além. E se prende aqui. Só isso é verdade, só o que ele fala está certo, só essa visão de vida, só isso, sabe? Tem gente que vive, o objetivo da vida espiritual da pessoa é desencarnar e viver aqui. Mas não, tem um monte de coisa para cima, entre aspas, cima, né? Didaticamente falando. Mas geralmente esses seres que nós nos dirigimos, as grandes coletividades, as tradições religiosas, né? Geralmente quando esse ser não é puramente mitológico, ele tem uma fonte, uma base real espiritual, e geralmente tem, né? Porque as antigas culturas, as antigas tradições, às vezes tinha lá alguns médiums
que de repente parecia um ser ali totalmente grandioso, diferente. E o que é isso? Nossa, é o Deus tal, né? E você interpretava com todas as suas imperfeições humanas, né, aquela visão e negava a ela características que na verdade não tinha nada a ver com ela, era mais uma impressão das suas próprias características projetadas naquela entidade, e você vai criando os grandes panteões, né? Os grandes conjuntos dos deuses de todas as culturas, né? Mas lembre-se que cada coletividade humana tem o amparo de um ser elevado, de uma coletividade astral elevada, né? Então, geralmente, no meio das confusões humanas, existe algum pontinho de verdade, de onde vem essas histórias de todas as culturas, todas as tradições, né? Inclusive, você acha que no astral só tem forma humana? Só tem os animais que a gente tem aqui na Terra? Tem outras formas, outros animais, outros seres, né? Por isso que as culturas vão falar de outros, né? Fala sereia, vão falar de dragão, vão falar disso, tudo, né? E locais separados do mundo com as mesmas percepções, com descrições parecidas, né? Você tem aqui no plano astral uma forma de vida muito diversa, né? Não estamos falando que tudo é verdade, né? Porque tem muita má interpretação, muita mistificação das culturas humanas, das pessoas, natural. Mas aqui existe uma forma de vida muito variada. E as pessoas estão em contato com isso. Mas enfim, na questão da devoção, então geralmente esses espíritos muito alcandurados, palavra fresca, mas muito elevados, né? Então aqui do astral superior para cima, para cima, para cima. A devoção, ela vai fazer o quê? Gente, imagine o seguinte, pergunte para si mesmo. A gente não consegue nem imaginar a realidade desses seres. Não consegue. Estão muito além ainda do nosso estado atual. Imagine com vocês, pergunte a si mesmo. Você acha que você tem sintonia com esse pessoal aqui? Sintonia mental. Será que você consegue traduzir aquelas emanações, aquelas irradiações dessas consciências? A não ser que você seja um Jedi, um super-herói, a não ser que você seja Gandalf, o branco. Ok, aí eu acredito. Mas se você não for, é muito difícil. É muito difícil. Mas horas boas, então por que a gente se liga a esse pessoal aqui se é difícil? Aí que entra a questão. Você não tem uma ligação, você não consegue perceber a radiação desses seres, mentalmente falando. Mas há uma outra forma de você entrar em contato com eles. Porque existe uma má compreensão que vai falar para você que esses seres estão muito além, né? Eles estão além de você em qual sentido? Estão acima? Não! Eles estão acima no sentido de vibração muito elevado. Não é que eles estão distantes de você. Você acha que para esse pessoal aqui existe a limitação tempo-espaço? Não existe. Você acha que é muito mais fácil? Esse pessoal aqui está perto de você. Mentira! Esse pessoal está muito mais perto de você do que você imagina. Porque eles são como sóis, verdadeiros sóis, né? Onde essa consciência não pode estar? Para onde ela não pode se irradiar? Né? Onde a sua presença não pode se fazer ali uma realidade? O que é obstáculo para esse ser aqui? O que é obstáculo para uma alma crística, uma alma búdica, que já deixou esses patamares aqui há muito tempo? Não existe obstáculo. Existe obstáculo para esses daqui. Porque às vezes você chama eles, né? Você faz a sua evocação, e ele está aqui cuidando de algum assunto aqui em algum lugar, em alguma cidadezinha astral, e ele não pode vir te atender de imediato. Esses daqui têm limitação. Você acha que é muito mais fácil você entrar em contato com um obsessor, por exemplo, que eles são muito mais acessíveis do que isso daqui? Mentira! É acessível à sua sintonia. Mas esse pessoal está muito mais presente, porque não tem como não estar.
Eles já transcenderam todas essas limitações. Não tem assim, eu estou ocupado com alguma coisa lá, eu não consigo me estender até você. Ele está aqui. Esses seres estão aqui de alguma forma. Eles estão muito mais presentes do que esse pessoal. Muito mais. Se esse pessoal aqui já é muito presente, imagine esse aqui, imagine a realidade última. Pergunte a si mesmo, por que estando eles presentes você ainda não sente eles? É uma questão de sintonia sua, não é uma questão da realidade deles. Eles estão irradiados, eles estão. Não tem essa separação que a gente tem aqui, né? Limitação da relatividade, da forma, do nome, né? Por isso que esse povo não está preocupado se você chama ele de Buda, se chama de Cristo. Eles não estão lá brigando, sabe? Contando para ver quantos seguidores eles têm. Imagina, eles estão compartilhando uma realidade muito além dessas divisões. Você acha que daqui para cima você tem essas briguinhas de religião? Você acha que esse pessoal aqui está preocupado com o nome, a forma que você dirige? Está preocupado com o amor que você tem no coração. Não está preocupado com a sua religião, com a sua teologia, com o seu conceito ou com o seu não conceito. Quer saber da sua sinceridade, quer saber da sua conduta. É isso que interessa para esse pessoal. E é isso que faz você entrar em contato maior. Por quê? Aqui que está o jogo, o lance da devoção. Você não consegue, né? Você não consegue interpretar, traduzir, decodificar essas ondas em termos mentais. Mas toda vez que você se eleva a esses seres, você se dirige com uma energia muito forte, muito poderosa, que é a energia do amor, ou seja, seu coração se expressando. Você não está no pensamento, você está aqui no sentimento. Quando você dirige esse sentimento até esses seres, ainda que eles estejam numa realidade que nós ainda não conseguimos decodificar com a nossa mente, esse amor, essa devoção nos faz uma ponte entre a nossa realidade limitada e essa realidade ilimitada que já está aqui agora. Esse é o lance da devoção. Lógico, não significa que você tem que ficar ajoelhado, seguir um traço cultural, um traço religioso, isso é uma postura interna. Bom, você tem uma postura interna, uma comunhão interna. E o que isso significa? Se você tiver essa ligação de amorosidade, de reverência interior, você não precisa mostrar para ninguém. Você vai estar conectado o tempo todo, tendo um amparo direto dessas dimensões. A questão é que nós sempre temos esse amparo, porque eles nunca estão apartados de nós. O problema é, eu me coloco em sintonia para receber esse amparo. Ou seja, o problema do mundo não é porque esses daqui não fazem nada. O problema do mundo somos nós, que não entramos em sintonia. Porque quando nós entramos em sintonia, isso vem de alguma forma, ainda que eu nem perceba, ainda que nem seja consciente para mim. Ai, mas eles são tão bons, por que ele não vem e acaba com o problema da Terra? Porque você é o problema da Terra, eu sou o problema da Terra. Se eles vêm e mudam tudo aqui, 10 anos depois a gente já virou tudo de cabeça para baixo, porque nós não aprendemos a modificar a causa daquilo. Queremos apenas uma intervenção exterior para eles modificarem os efeitos oriundos da nossa própria ignorância. Não é assim que funciona. Você acha que esse pessoal aqui, na realidade que eles vibram, eles intervêm diretamente na matéria? Lógico, se quiser até pode, mas é um processo que vai entrar em conflito com um monte de lei que rege esse plano de desenvolvimento aqui. E outra, para um cara daqui, um ser dessa dimensão, encarnar aqui na Terra, como os grandes iluminados fizeram, né? Os indianos vão chamar dos grandes avatares, né? É um problemão danado. Imagina para esse pessoal aqui ter que ir se densificando, camada por camada, se revestindo, se condensando, se individualizando para vir aqui ajudar a gente que está fazendo bagunça aqui ainda. É um trabalhão danado. Para quê? Para depois você matar ele aqui? Você crucificar essa pessoa aqui? Para você ignorar, para você envenenar, para você maltratar ela aqui? Para você fazer campanha difamatória para essa pessoa aqui? Entende? O problema não é uma questão deles virem fazer alguma coisa, eles já estão aqui.
O problema é nosso. Se eu não estou percebendo isso, se eu não estou recebendo isso, e não estou falando em ver, em ouvir, mas em sentir, em ter aquela comunhão, em estar em um sentido de unidade com esses seres. Se eu não tenho isso, onde está o problema? Porque eles estão aqui. Estão aí. Está aí no seu escritório, você está assistindo o vídeo do YouTube. Está aí. Por que raios nós não estamos percebendo eles? Será que o problema é deles? Que não sabem se fazer presente? Ou somos nós que não conseguimos perceber, receber? Nós não fazemos uma ponte de amorosidade. Gente, quer queira, quer não, por mais que nós tenhamos deturpado a nossa compreensão acerca do amor, né, confundido ele com um monte de besteira, né, paixão, desejo, apego, aquilo que vai suprir a nossa carência, né, mudando totalmente o conceito da coisa, por mais que a gente tenha feito essa besteirada toda com relação ao amor, o amor continua sendo. Bicho, a energia mais forte que existe nessa vida, nesse universo inteiro. Não tem outra, não tem como. E eu não estou romanceando, não. Não estou romanceando, não. Essa energia pode, inclusive, nos conectar diretamente. Por isso que, né? Porque tem o seguinte, tem gente que acha que devoção, confunde devoção com você ficar implorando, sabe? Uma submissão, você virar mendigo desses seres. Não é isso. Eles não querem que você vire um pedinte. A propósito, você está em sintonia. Ai, mas eu sou autossuficiente, eu não preciso dessas besteiras. Ok, fica com você. Você sozinho. Só que quando você se liga com amor, você cria uma família. Uma família. Você tem um amparo. Por que você quer ficar tão orgulhoso? Tão com o nariz empinado, tão arrogante que não pode aceitar a ajuda de ninguém, nem desse pessoal, quer fazer tudo por si mesmo? Você vai cair. Desculpa. E nem vai perceber, porque quem cai não percebe que caiu. Como dizia Chico Xavier. E ele acrescentava, né, mas quem cai pelo amor, o próprio motivo da sua queda faz com que ele se reerga. Tanto que os seres que nós temos relato, registro aqui na Terra, com maior capacidade de ter uma verdadeira autonomia espiritual, né? Os grandes yogis, e não estou falando só dos sadhus da Índia, dos repas do Tibete, né? Todos aqueles grandes iluminados do mundo, você pega um Francisco de Assis, uma Teresa d'Ávila, tem no mundo inteiro esses grandes mestres. Pode ver. Né? A não ser que seja um avatar que tenha uma ligação direta aqui, né? Como Jesus, né? Eu e o Pai, coisa direta, um Sai Baba, um Krishna. O que acontece? Você vê lá aqueles seres com uma autonomia, com uma elevação espiritual imensa, e tem ali o altarzinho deles. Tem lá a fotinho de Shiva, de Kali, de Durga, de Jesus, de Buda, Guru Rinpoche. Pô, mas será que esses caras são mesmo bons? Né? Onde está esse ser bom? Na sua arrogância ou na sua humildade? Esses seres que têm total autonomia para falar, não, daqui para frente é comigo aqui sozinho, eu dou conta do recado, que tem uma elevação, ainda assim eles têm essa ligação. Lógico que não é uma ligação de pedinte, é uma comunhão, você tem uma família, você cria uma família, né? Conversando com um mentor espiritual que me auxilia, inclusive um ligado àquela egrégora dos espíritos tibetanos, né? Uma vez, quando a gente estava psicografando o livro, eu perguntei o seguinte, viu? Ele estava falando de Milarepa, né? Milarepa, considerado um dos maiores yogis do Tibete, daqui para cima, muito elevado. Eu perguntei, viu, já que eu estou trabalhando em contato com essa egrégora, com esses espíritos, com essa energia, você acha que é possível
eu tá sendo orientado sem perceber, estando em contato com o próprio Milarepa? Se eu estou ligado de alguma forma, ainda que eu não perceba, que eu não veja, será que eu não estou recebendo alguma coisa sem perceber? E ele foi muito claro. Ele falou o seguinte: o importante não é quem está ligado a você. O importante é a quem você escolhe estar ligado. Ou seja, qual o seu foco de ligação, para onde o seu pensamento vai. E ele continuou explicando. Porque, de alguma forma, todos esses seres mais elevados, eles já estão ligados a nós de alguma forma. Tudo o que interessa é você estabelecer o seu foco, a sua sintonia, a sua amorosidade, para você descobrir, definir de qual dessas fontes você irá beber. E lógico que todas essas fontes, na verdade, elas traduzem uma realidade só, única, superior. Então não há briga. É uma questão de qual cultura, de qual traço, de qual tradição eu me adapto. Mas isso é questão do meu ego. A qual tradição, a qual santo meu ego se sente melhor. Porque no fim eles estão traduzindo, levando até você, canalizando uma energia de uma única realidade. A gente que briga aqui com besteira. Então, é por isso que os grandes yogis, eles tinham lá o seu altarzinho. Yogananda, Paramahansa Yogananda, né, quando fundou a Self-Realization Fellowship, tem lá o altarzinho da linhagem dos gurus, né, dos mestres. Os yogis têm lá a fotinho do seu mestre. Poxa, mas ele não é autônomo, ele não é o iluminado. Mas ele tem uma conexão. Porque ele sabe que a iluminação não é você se tornar mais individualizado. Iluminação é você estar totalmente aberto e conectado a tudo. Então não é vergonhoso para ele estar em conexão aqui. Lógico, a gente deturpa a imagem da devoção e transforma ela em regra, em imposição, em traço cultural, em traço religioso que você tem que fazer. Você não tem que fazer. Não como algo externo, como algo imposto. Para não ir para o inferno, não é isso. Mas lembre-se, esse pessoal está muito presente o tempo todo. Eles não vão falar com você porque eles usam a língua, eles não usam uma linguagem articulada, verbalizada. Porque eles estão em contato com uma realidade tão grande que não consegue ser traduzida pelas nossas palavras, pela nossa mentalidade. Mas eles fazem a sua presença estar ali. Né? E não é nem uma questão de ser seres imaginários, estou me conectando a seres imaginários. Porque quando você estabelece essa real ligação, você cria uma ponte, dessa intenção do coração, você cria uma ponte tão forte, você vai sentir eles presentes na sua vida. Eles não podem às vezes intervir diretamente, se materializar na sua frente e aí vão jogar um baralho, não é isso. Mas eles podem, inclusive, fazem muito. Eles colocam vários sinais na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia. Sinais que só você vai entender e que eles sabem que aquele sinal você vai entender e que você vai associar aquele sinal à presença deles. Então eles têm uma presença sutil. Essa energia que você recebe é uma energia poderosíssima. Você não consegue com essa energia de si próprio, da própria imaginação. E ainda que conseguisse, então imagine bastante, porque é uma energia forte e faz muito bem. Mas é algo que extrapola os nossos limites pessoais. Então por isso que eles tinham essa ligação. Por isso que na tradição do yoga, né, existe lá o que eles vão chamar o Bhakti Yoga, que é a união com o absoluto, com a totalidade, é o yoga através de Bhakti, que é devoção. Né? Mas lembre-se, não aquela devoção institucionalizada, ritualizada. É um estado interior de conexão. Você tem uma família agora. Dependendo do seu foco, quem você quiser vai ser sua família. Olha que louco isso. E o Congresso discutindo aí que família é pai, mãe e filho, né? Homem, mulher, criança. Imagina! Visão limitadíssima. Limitadíssima. Você escolhe sua família. Porque esse pessoal aqui não vai te rejeitar. Não é que nem esse pessoal besta aqui da Terra, ignorante. Você não quer, tem preconceito, sai daqui, você não parece comigo, você não tem a mesma tradição que eu, você não tem isso, você não tem aquilo.
Pode ser que inclusive o pessoal aqui do astral tenha essas frescuras. Mas esse pessoal daqui não tem. A única coisa que eles querem é o amor do seu coração, essa energia, porque é a energia que te conecta com eles, que te conecta com o todo, que manifesta, que exala a sua realidade verdadeira. Então, se você se dirige a qualquer um desses grandes seres com a pureza do seu coração, eles te recebem, te acolhem, vira sua família, você tem apoio na sua vida. Não obstante as dificuldades, mas dentro das dificuldades você tem apoio. Você resolve, inclusive, problemas, doenças, né? Inclusive transtornos mentais relacionados àquele mecanismo de luta e fuga, né? da nossa mente, do cérebro físico, que é o que? Luta e fuga, ansiedade, síndrome do pânico. Porque o que é, na verdade? É um total sentido que nós temos de falta de acolhimento. Você está tão desprotegido, tão inseguro. Você viveu aqui na matéria uma experiência que é tão antítese dessa realidade de amor, porque as pessoas aqui estão vibrando uma ignorância tão grande, tão longe do amor, que você, por uma besteira que fizeram, né, a nossa coletividade fez, a gente acabou acreditando que nós não somos amados. Portanto, né, complicou a situação, nós temos que lutar ou fugir. Lutar e fugir, lutar e fugir. E quando isso se exacerba muito, você cria transtornos muito grandes. Só que quando você se conecta e você sente aquela proteção o tempo todo, você se realinha essa proposta de amor e você fala para a sua cabeça, olha, você não precisa lutar, você não precisa fugir. Você está em casa. E não é uma questão de só pensar, de ter a ideia. Vem a energia junto. Porque você criou essa ponte de amor, de dedicação, de reverência interna. Então essa energia ela se manifesta na sua vida e você se sente protegido. Você se sente amado. Né? Porque quem que nos ama aqui na Terra? Em verdade. Quem realmente nos ama aqui na Terra? Pai e mãe? E olhe lá, né? E olhe lá. Seria o ideal. Não vamos mentir. Né? É só a gente te julgando, só a gente te condenando, só a gente falando que você não merece, que você não é, que você não consegue, que você não pode, que você é uma porcaria por causa disso, que você nasceu assim, você não vai, não interessa. Isso aí é ignorância humana, é preconceito humano. Você dissocia as coisas, aqui você une as coisas. Então esse pessoal te aceita. Então quando você sai das suas couraças interiores, daquela sua arrogância, né? Eu sou autossuficiente, eu me viro, né? tal, você tem um amparo. Né? Que ela põe a foto no seu quarto, né? Ai, mas você só precisa do pensamento, você não precisa da foto. Sim, você não precisa da foto. Mas da mesma forma que você põe a foto do seu filho, da sua esposa, da sua mãe na sala, porque você gosta daquilo, por que não? Né? Ah, mas isso é uma bengala psicológica para o pensamento. Desculpa, eu sou manco, e aí? Tem preconceito? Eu vou usar minha foto. Lógico, não vou fazer lá o ritual, não vou me ajoelhar. Lógico, se fizer bem para mim, eu vou fazer também. Se for parte da minha cultura, eu vou fazer também, você que respeite. Mas a gente tem que entender, de fato, que é uma coisa interna. Não é um ritual externo. Você se sentir bem com a foto ali do mestre, põe. Se te faz bem, põe. Lembra que quem julga a sua atitude é o pessoal daqui, ó. Esse pessoal daqui não julga a sua atitude. Se você se sente bem com a foto de Jesus do lado da sua cama, coloca a foto de Jesus. Né? Ei, ó. Põe ali. Põe a foto. Porque quando você olha para a foto, você ancora o seu pensamento. O seu pensamento fica fixo naquela ideia que a foto está transmitindo. Não que o Jesus esteja aqui. Que seja um pedaço de papel. Mas eu consigo, sabe? Canalizar meu pensamento, deixar ele mais firme, mais fixo ali. É basicamente assim que funciona essa devoção. É uma conexão, mas lembre-se, isso não deve estar imposto, institucionalizado, porque o amor, quando ele é imposto, quando ele não é livre, quando ele não é espontâneo, quando não partiu de um entendimento seu, de uma busca sua, que faz sentido para você, quando ele é forçado, ele não exprime o seu fruto mais verdadeiro, mais doce. Então a questão da devoção, sim, faz sentido.
Agora a gente entende mais ou menos como é que funciona. Mas é importante entender, para não fazer uma coisa automática, né? Ficar criando mais sectarismo, mais divisão na humanidade. Basicamente isso. Fechou?